o tema da nossa mensagem, começando de novo. O tema da mensagem, começando de novo, está firmada na palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 21, do versículo 1 até o 14, quando Jesus aparece depois da sua ressurreição aos discípulos que estavam pescando novamente. E no versículo 4 de João 21, a palavra de Deus diz assim: cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Querido ouvinte, meu irmão, você que ouve essa mensagem, a cada novo dia, a cada amanhecer, o Senhor nos dá uma chance de recomeçar. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E a cada dia, podemos viver essa expectativa do novo de Deus, de um recomeçar com Deus, de uma renovação espiritual. Esse texto fala de Jesus se manifestando aos discípulos depois da sua ressurreição. E o que me chama a atenção é que eles não reconheceram. Eles estavam desanimados. Eles estavam decepcionados. Eles dedicaram 3 anos e meio da sua vida seguindo a Jesus, achando que Jesus era o Messias, que Jesus era aquele que ia libertar Israel do cativeiro romano. E agora Jesus estava morto. Jesus morreu. E eles tomaram uma decisão. Através de Pedro, que tinha uma liderança marcante, influente sobre aqueles discípulos, eles voltaram a pescar. O objetivo dessa mensagem é dar uma oportunidade ao Espírito Santo de falar ao seu coração que Deus sempre dá uma segunda chance. Deus sempre dá uma nova chance. A cada dia Deus nos dá uma nova chance. Assim como Pedro e os discípulos, nós somos marcados muitas vezes pelos nossos erros, pelos nossos medos, pelas nossas dúvidas. E a cada dia, Deus nos dá uma chance de recomeçar. Começar de novo. Esse texto lembra muito a primeira experiência de Pedro, lá em Lucas 5. Pedro começou a sua vida com Deus em Cristo, lá em Lucas 5, quando acontece a primeira pesca maravilhosa. Nós poderíamos colocar como texto a pesca maravilhosa, segunda parte. Porque novamente, Pedro trabalhou a noite inteira, como diz o versículo 3. Simão Pedro disse aos discípulos: vou pescar. Disseram eles: nós também vamos contigo. Saíram, entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Assim como da primeira vez, mais uma vez, Pedro, entristecido, decepcionado, porque Jesus estava morto, agora também estava entristecido, decepcionado, porque trabalhou a noite inteira e não pegou nada. Voltar a pescar aqui, depois de 3 anos e meio andando com Jesus, representa voltar atrás. Representa desistir do projeto da vida com Deus, do ministério. E Jesus falou com eles, lá em Lucas 17, para lembrar da mulher de Ló, que olhou para trás e ficou paralisada. Quando o cristão decepcionado, desanimado, ele começa a olhar para trás, olhar para o mundo, olhar para a vida do passado, esquecendo que o cristão tem que seguir sempre em frente, sem olhar para trás. Na estrada do reino de Deus não precisa ter retrovisor, é só para frente. Mas muitas vezes eu e você, como Pedro, muitas vezes eu e você decepcionado com tantas coisas, e a maior decepção muitas vezes é com a gente mesmo, quando a gente não consegue ser aquilo que nós gostaríamos de ser. Como Paulo fala lá em Romanos 7, o bem que eu quero, eu não faço. Eu não consigo ser aquele cristão dedicado como eu gostaria de ser. E o mal que eu não quero, esse eu faço facilmente, por causa da minha vida natural, da minha carnalidade. Voltar a pescar é voltar atrás. Mas preste atenção, a Bíblia diz lá em Hebreus 10:38,
que o justo viverá pela fé. E Deus não tem prazer na sua alma se este recuar. O objetivo dessa mensagem é falar com você que você pode pensar em começar de novo, mas você não pode pensar em desistir. Desistir, jamais. Você pode pensar em fazer uma renovação na sua vida, emocional, sentimental, principalmente espiritual. Mas você não pode, eu não posso, nós não podemos voltar atrás. Por que Pedro estava desanimado? Lá em Lucas 22, no versículo 61, até um pintor antigo de quadros, famoso, do período da Renascença, na Idade Média, ele pintou esse quadro. Quando Pedro estava saindo do julgamento ali de Jesus, daquele pátio, ele estava dizendo com veemência: não conheço esse homem, nunca vi esse homem, não sei quem é esse homem. E quando ele olha para o lado, ele fica frente a frente com Jesus. Jesus ouviu, Jesus viu Pedro negando ele, e negando com veemência, até mesmo xingando. E aquela situação gerou um desânimo, uma derrota total no coração de Pedro. Para a surpresa de Pedro, quando Jesus ressuscita, ele aparece para as irmãs e diz às irmãs: eu vou a Galiléia, avise aos discípulos e a Pedro. O único nome que Jesus falou foi e a Pedro. Ele estava dizendo: manda avisar Pedro que eu vi, eu escutei, eu avisei ele antes que o galo iria cantar 3 vezes, mas eu amo ele do mesmo jeito. Eu quero usar a vida dele do mesmo jeito. Eu não vou desistir dele, porque meu irmão, minha irmã, Deus não lança fora. Não te deixarei, jamais vou te desamparar. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Hebreus 13, 5. E lá em João 6, 37, o próprio Jesus fala: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele estava dizendo: Pedro, eu vi, eu avisei que o galo ia cantar, que você ia me negar, mas eu não desisti de você. Eu tenho um plano com você. Eu quero usar você. Começar de novo. Esse é o Deus da segunda chance. Talvez você tropeçou em algumas coisas, nas suas limitações humanas, nos seus desejos carnais, nos conflitos ministeriais e denominacionais. Mas Deus está chamando você de volta para a batalha. Por que Pedro voltou a pescar? E por que Pedro não pegou nada como da primeira vez? Porque Pedro já sabia: sem Jesus nada dá certo. João 15, versículo 7, Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. E Jesus queria ensinar novamente. Lá em Lucas 5, a primeira vez, Pedro recebeu a palavra de ordem: volte ao mar e lance a tua rede. E Pedro, impressionado com aquela mensagem que a Bíblia não revela qual, em Lucas 5, mas uma mensagem de Jesus sempre é poderosa, sempre é profunda, penetra no coração do homem. Pedro diz: olha, eu trabalhei a noite inteira, não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede. Agora, na segunda pesca maravilhosa, tem alguns detalhes diferentes. No versículo 6 de João 21, Jesus diz a Pedro: lançai a rede à direita do barco. Lançaram então, e já não podiam tirar a rede por causa da grande quantidade de peixes. Agora era uma coisa muito pessoal para Pedro e os discípulos. A primeira vez era um testemunho para todo aquele povo. Jesus estava ensinando de novo a lançar a rede, usou essa expressão, lançar a rede, e quando a rede volta cheia, eles que no primeiro contato não reconheceram que era Jesus, porque muitas das vezes mesmo, que o cristão está desanimado, está triste, frio espiritualmente, ele não reconhece o agir de Deus.
Ele não reconhece que Deus está ali naquela situação. Mas aí, Jesus, que sempre nos surpreende, ele fez algo que trouxe à memória aquilo que traz esperança. Pedro, na mesma hora, se lembrou. E eles disseram: é o Senhor! É o Senhor! Ele estava morto, mas ele ressuscitou. E a história aqui desse texto de João 21, quando Pedro, assustado com aquela manifestação do Cristo ressurreto, estava despido. O crente desanimado, ele está despido, principalmente espiritualmente. Ele perde as vestes da salvação. Ele fica triste, amargurado, decepcionado, frustrado. Vou voltar a pescar, vou voltar para o mundo, não valeu a pena. Não foi aquilo que eu entendi. Por isso tanta gente desviada, afastada da casa do Senhor, da presença do Senhor. Mas quando eles viram que era Jesus, Pedro se lança no mar. E quando eles vão se aproximando da praia, quando Simão Pedro entrou no barco com 153 grandes peixes, a primeira pesca não diz a quantidade de peixes. Agora, 153 grandes peixes. Alguns estudiosos afirmam que esses 153 grandes peixes representam a quantidade que naquele tempo aproximadamente os estudiosos sabiam dos peixes que existiam pelo mundo afora. Jesus chamou Pedro para ser pescador de homens. E agora, nessa segunda pesca maravilhosa, Jesus estava dizendo: Pedro, você não vai pescar apenas na Galileia. Você não vai pescar apenas em Jerusalém, na Samaria. Você vai ganhar almas no mundo inteiro. Homens de todos os povos, de todas as raças, de todas as línguas e de todas as nações. Pedro, eu não desisti de você. Pedro, eu não vou abandonar você. Pedro, eu sei que você é falho. Eu sei que você é limitado. Mas eu tenho um propósito na tua vida. Ei, é isso que essa mensagem, que você não ouve por acaso, Deus preparou esse momento. É isso que o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Você tropeçou, você caiu tantas vezes. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O resultado desse reencontro de Pedro é Jesus lhe chamando: vinde, comei. Eu tenho algo preparado. A primeira pesca para muitos. A segunda pesca, algo precioso. Direcionado. A primeira pesca, ele disse: lança a rede. A segunda pesca, ele fala: lança a rede à direita. Deu a direção exata. A primeira pesca, muitos peixes. A segunda pesca, 153 grandes peixes. Algo muito especial que Jesus estava ministrando agora para Pedro e os discípulos. Essa história me lembra muito a história de Jonas, também no mar. E interessante que o pai de Pedro se chamava Jonas. Simão Bar Jonas significa, o nome de Pedro, Simão, filho de Jonas. Então, com certeza, por ser judeu, criado ouvindo histórias da Bíblia, Pedro conhecia bem a história de Jonas. E Pedro sabia que Deus deu uma segunda chance para Jonas. Lá em Jonas 3, nos primeiros versículos, fala que veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Depois que Jonas fugiu, depois que Jonas desistiu do propósito, do chamado de Deus, Deus foi atrás dele e pegou ele. Deus quer dar a você, meu irmão, minha irmã, uma segunda chance. Como deu a Pedro, como deu a Jonas, como deu a Davi, como deu a Adão, como deu a Abraão. Deus é um Deus
misericordioso. Começar de novo significa como um pai ensinando a um filho a andar de bicicleta. O filho cai, machuca lá o joelhinho, fica triste, chora, quer desistir. E o pai fala, não, filho, vamos tentar de novo. Vamos de novo. Ah, eu não quero. Então vamos tentar amanhã. Assim é a vida. Muitas vezes nós caímos, muitas vezes nós tropeçamos, muitas vezes nós erramos achando que estamos acertando, porque há caminhos que para o homem parece ser bom. Pedro entregou a sua vida totalmente a Jesus, parou de pescar e durante 3 anos e meio ele andou com Jesus, ouvindo as suas mensagens, vendo os seus milagres. E o coração de Pedro se encheu de esperança. E agora, a esperança morreu. Jesus estava morto. Mas Jesus havia dito que ao 3º dia ele iria ressuscitar. Mas eu penso que por mais que eles quisessem acreditar, eles não acreditavam. Porque nunca se ouviu falar do morto que voltou e eles viram Jesus morto. Eles viram o sepultamento. E passou o 1º dia, passou o 2º dia, passou o 3º dia. E Jesus agora se manifesta a eles. Jesus quer falar ao teu coração algo muito especial através dessa pequena mensagem. Talvez a esperança do teu coração morreu porque você se sente enganado, traído, abandonado, humilhado, derrotado por decisões erradas que você mesmo tomou ou alguém influenciou você a tomar essas decisões. E agora você não quer saber mais de nada. Você anda triste, cabisbaixo, sem direção. Mas o Espírito Santo de Deus quer falar ao teu coração, quer falar com você. Deus quer te dar uma nova chance. Deus quer ministrar ao teu coração para que você possa começar tudo novamente. Começando de novo. Começando novamente. A cada novo dia. Não é a cada novo ano. Preste atenção, a gente tem muito a expectativa do ano novo. Mas a Bíblia nada fala de ano novo, de novo mês. A Bíblia fala de cada dia. Cada dia basta o seu mal. A cada dia que o sol nasce e você levanta da sua cama para recomeçar. Recomeçar um novo dia. E nesse novo dia que se chama hoje, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, se o Espírito Santo falar ao teu coração, pense em começar de novo. Nunca pense em desistir. Por pior que seja a situação, talvez uma enfermidade grave, talvez uma situação difícil aí dentro da tua família, um conflito familiar, marido, esposa, pais e filhos, talvez uma frieza espiritual, uma decepção no ministério. O próprio Jesus fala, no mundo tereis aflições. Você se esforçou, você buscou e o resultado foi o nada. Nada apanhou, nada conseguiu, nada deu certo, nada muda. Nada, nada, nada. Ei, quero dizer para você como profeta do reino de Deus, que o nada nas mãos de Deus é matéria-prima. Deus chama a existência. Deus chama a existência aquilo que não é, aquilo que não existe, como se já existisse. Tudo pode estar sem forma, vazio. As trevas podem estar envolvendo a tua vida, a tua casa, o teu lar, a tua família. Mas o Espírito de Deus está pairando sobre a face das águas. E Deus está dizendo através dessa mensagem, haja luz, a luz da salvação. A luz que é a manifestação do Deus vivo. Jesus fala, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A vida é Jesus, a esperança é Jesus, a verdade é Jesus. Então não pense em desistir. Vamos recomeçar na presença do Senhor, porque na presença do Senhor
a abundância de alegria. E esta foi mais uma mensagem de esperança que veio do coração de Deus ao nosso coração. Começar novamente. Começar de novo. Se entregar mais uma vez nas mãos do Senhor e permitir que o Senhor segure na tua mão e diga: filho, vamos começar de novo, em nome de Jesus.